Olá, bom dia amigos do canal que é Orquídeas, como é que estão vocês? Um ótimo domingo para todos. Hoje é 23 de janeiro de 2022, domingo, nublado, já deu alguns trovões aqui hoje pela manhã, mas não está parecendo que vai chover não. Gente, eu vou falar para vocês um pouquinho aqui, estou meio sumido do canal, sem postar vídeos praticamente semanal, às vezes eu postava 2 vídeos, no mínimo um, né? Mas trabalhando das 7, chego em casa às 5h30 da tarde, e aí cansado de domingo, de segunda a sábado. Só descanso hoje o dia domingo, que é domingo do Senhor. Mas tenho sempre corrido atrás, e assim que é bom. Graças a Deus que Deus tem nos dado condição, saúde, vida para trabalhar, e é isso que importa. E com isso, os vídeos ficam mais para depois para fazer. Mas eu sempre pensando em vocês, né, que tem me dado atenção. Quero agradecer os novos inscritos, Nilda Souza, minha prima, um amigo que eu conheci que sempre está acompanhando os vídeos, seu Caetano, um abraço para o senhor. E os novos inscritos que inscreveram essa semana, aquele abraço, que Deus abençoe. Curta, compartilhe, comente. A função do canal é mostrar o que eu tenho. Eu não mostro nada que eu não tenho. Eu não sei falar nada daquilo que eu não tenho, que eu não conheço, que eu não tenho nenhuma experiência. Mas aquilo que eu tenho eu faço questão de mostrar do meu jeito, do meu cultivo. E uma das perguntas que as pessoas sempre me fazem aqui é raiz de planta na cabeça. Sempre fazem a questão: que vaso é melhor para cultivar as nossas orquídeas? Qual vaso melhor? Eu, na minha opinião aqui, no meu cultivo, no meu sertão, no meu lugar quente, as plantas se desenvolvem melhor em vaso plástico, enraiza melhor, porque segura mais um pouco de umidade. Mas eu consigo cultivar em cachepô, em vaso de barro, em vaso plástico, mas porém temos que ter um certo cuidado com esse tipo de vaso na questão da rega e da umidade da planta. Vejam aqui que eu tenho aqui labiata. Está chegando a época da labiata. Eu sempre falo mais de aclande e labiata são as plantas que eu mais gosto, e encicla, algumas espécies de encicla. E labiata, o ano 2021, floresceram 3 vezes aqui no meu orquidário, 3 vezes. Para minha surpresa, eu achei que elas iam espatar, claro, e no mês de fevereiro para frente ia começar a floração. Mas me enganei, como já disse a vocês. Em janeiro começaram a florir, estão soltando broto para todo canto, espata cheia, então vai ser aquela florada de labiata. Qualquer dia eu faço um vídeo que tiver mais florida, faço um vídeo para mostrar essas moças floridas. Então aqui eu estou mostrando a vocês aqui, é um cachepô de madeira. Deixa eu ver se eu pego aqui para focar melhor. Cachepô de madeira, veja, raízes, botões, e está plantada no cachepô. Mas a labiata que está no cachepô, não. Tem outras plantas em cachepô, inclusive as aclandes, eu só planto em cachepô. Tenho também a labiata aqui no vaso de barro. Raízes, broto, espata, tá? Essa planta era um corte, que ela estava no vaso plástico. A traseira estava definhando, não ia para frente, mas eu cortei e coloquei no vaso de barro e saiu essa frente, e as duas já estão com espata, beleza? Então já viram que dá certo no cachepô e dá certo no vaso de barro, vem peso. E tem aqui também no vaso plástico. Essa floração já passou praticamente, labiata, e vejam quanta espata. Tem espata, 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 espata. 4 espatas cheia. Quanto floriu? 5. Então vai ser uma floração espetacular. Essas 4 frente florida. Então viram que eu cultivo no vaso plástico, no vaso de barro e no cachepô. Também temos outra labiata aqui. Quis mostrar essa labiata para vocês. Olha aqui, enraizamento. Essa planta está no cachepô e simplesmente
só na casca do cajá. Só na casca do cajá que está essa planta aqui plantada. Praticamente o substrato é só madeira. Cachepô, madeira, casca de cajá é a madeira, então tá indo super bem. Também temos planta, olha ela aqui, a clândida, no toco. Então, essas são as formas que eu cultivo as minhas plantas. Toco, cachepô, vaso plástico e vaso de barro. Evito mais o vaso de barro por conta da umidade. O vaso de barro requer mais umidade. No tempo do verão, ele exige muito mais, porque ele seca mais rápido. E se você esquecer de estar adubando suas plantas, molhando, estar regando suas plantas, esse vaso, esse barro termina até sugando a energia das raízes das suas plantas. Por isso que o vaso de barro, eu procuro colocar mais um pouco de esfagno para dar uma umidade nele. Os cuidados que eu tenho nesses 3 modos de plantar. O cuidado é de sempre manter a planta com boa umidade. Porque se você coloca no vaso plástico, com certeza a umidade é melhor, vai reter mais umidade. Enraiza mais rápido, eu digo aqui para mim enraiza mais rápido. No cachepô é ótimo, mas o cuidado que eu tenho que ter é na questão da rega. Então eu não posso plantar no vaso plástico, beleza, porque tem umidade. Mas no cachepô é diferente, no vaso de barro também tem sua diferença. O cuidado é a mais. Como aqui no orquidário eu tenho um sistema de irrigação com a bomba, então assim que precisa eu estou regando as plantas. Por quê? Eu vou molhar aqui o cachepô, ele segura mais um pouco de umidade, segura um pouco, mas logo logo está secando, logo logo ele está seco. O vaso plástico também segura mais umidade. O vaso de barro, menos umidade segura. Mas o meu substrato é o mesmo. Pedra brita, caco de telha e um pouco de esfagno e a casca do cajá. Então, se eu molhar essa planta aqui, nos 3 substratos, ele vai secar rapidamente, que é pedra. Pedra não vai segurar água. A brita também não segura água, que é pedra. O caco de telha segura um pouco de umidade. Casca do cajá não retém umidade. Então eu posso molhar essa planta de boa hoje, amanhã, depois, dia sim, dia não, que não vai ter tanta diferença em segurar, em reter umidade e prejudicar suas plantas. Agora sim, se você mora em uma região que chove bastante, fria, com mais umidade, o vaso plástico vai segurar mais a umidade e pode ocorrer o apodrecimento das raízes de acordo com o seu substrato. Eu não uso de forma nenhuma casca de pinos. Tem pessoas que usam, dá super certo e beleza, não tenho nada contra. Eu não uso casca de pino porque eu não estou afim de estar trocando planta de vaso a cada 2, 3 anos. Né? Eu vou trocar pedra brita para quê? Eu vou trocar caco de telha para quê? Então, são substratos que não apodrecem, são substratos que não se decompõem e por aí vai. E se eu molhar agora, de tarde está enxuto, mais tarde está enxuto. A casca de pinos não. O maldito chip de coco também não. Porque eu não sei como é que as pessoas conseguem dizer que cultiva aquilo, planta naquilo ali. Eu costumo dizer e eu afirmo. Os grandes orquidófilos, os grandes orquidários não vai fazer um substrato pesado para vender orquídea. Então, quanto mais leve, para eles melhor. Quanto mais prático, melhor. Então eles querem vender as plantas dele. Então você jamais vai conseguir cultivar a Phalaenopsis que comprou no chip de coco, que comprou no esfagno, manter essa planta saudável por 2, 3 anos. Não existe. Eu chamo flor da morte. Comprou, embelezou, morreu. Essa é a função. É o direito deles. Eles não vão enviar Phalaenopsis plantada na pedra brita, no caco de telha, no carvão, no que é que seja, para durar 100 anos. Não, vai vender e você lá que se vire. Então, se você não tivesse cuidado de trocar o substrato por substrato drenado, de qualidade, de durabilidade, na sua planta, com certeza, a Phalaenopsis vai morrer, a Cattleya, na casca de pino, já virando terra, termina ficando ácido, virando um substrato terrestre, sua planta vai apodrecer raízes, vai morrer. Então, não há necessidade de estar trocando de vaso 2 em 2 anos, em ano, porque um substrato desse aqui, para se decompor, eu vou morrer e não vou ver. Pedra se decompor. Não existe isso. Então eu posso trocar de vaso por causa do tamanho que a planta se formou. Mas em relação ao substrato, de forma nenhuma.
Que dia eu vou trocar esse substrato? Eu posso trocar o vaso. Posso trocar o vaso, ele começar a entorcerar, eu vou tirar daqui. Se eu quiser fazer corte, eu faço. Se não quiser, pego um vaso maior, retiro com cuidado e encaixo. Mesma coisa cachepô. Se o cachepô está cheio, você deve fazer o quê? Um cachepô maior, acoplar o cachepô menor do maior e a planta dá seguimento ao seu crescimento e vira uma torceira. E você não vai ter problema nenhum de estar trocando substrato todos os dias. Então, nesse substrato aqui no meu cultivo, na minha região, dá super certo. Os 3 vasos, agora eu mantendo o cuidado de sempre estar observando a umidade e a rega dessas plantas. Então, se você mora em uma região que chove bastante, não te aconselho o vaso plástico. Só se for num substrato bem drenado. Se você mora em uma região que chove bastante, úmida, nossa, o cachepô é 10. O toco de madeira é 10. Uma madeira boa. Não plante também madeira que apodrece logo, você vai perder. Tá trocando sua planta de lá e para cá. Sanção do Campo, Parajuca, Massaranduba, Angelim e tantas outras madeiras aí retadas de boa, você pode plantar suas orquídeas. Então, esses são os vasos que eu uso. Não tem um padrão aqui. Só vaso de barro, porque é muito pesado também. Para ter vaso de barro na orquidade, tem que ter uma estrutura muito boa. Porque se for uma estrutura de madeirazinha michuruquinha, gente, não bota não, porque o peso do barro, quando molhar, vai ser uma tragédia, entendeu? Então, por isso que eu uso esses 3 tipos de vaso. Mas o menos que eu uso aqui é o de barro. São poucos o de barro. É só para ver que dá certo, que dá. Tendo cuidado, dá super certo. Mas o que eu uso mais aqui no meu cultivo, minha região quente, eu uso o plástico, a madeira e o cachepô. Mas sua região não é quente, por que você usa cachepô que seca rapidinho? Porque eu posso molhar todo dia, sem problema algum. Choveu o ano inteiro, 2020 e 2021, em todo 2022 chovendo, não me preocupo em questão de chuva, porque o substrato, mesmo no vaso plástico, é pedra e os outros é madeira. Bateu água, desceu, enxugou, desceu, enxugou. Então não tem um problema. Se eu estivesse usando chip de coco, se eu estivesse usando muito esfagno, estivesse usando a casca de pinos, com certeza eu teria problema com tanta chuva. Seja em vaso de barro, seja em vaso plástico, qualquer que seja, eu teria problema porque são substratos que se decompõem facilmente, danifica as raízes das plantas e a durabilidade é bem baixa. Então com esse substrato não tem problema de usar em vaso algum. Agora sim, não é padrão. Se você na sua região dá certo no seu, beleza. Se você quer trocar substrato drenado, faça o teste. Agora tenha o cuidado de estar sempre regando suas plantas, observando a necessidade. É brita, molhou hoje, amanhã pode molhar. De boa. Agora um porém, uma polêmica. Tudo as pessoas hoje nos canais colocam na brita. Minha planta está ruim, põe na brita. Minha cattleya está assim, põe na brita. Vejam bem, quem manda pôr na brita, quem ensina a colocar na brita, porque aqui é valquiriana, tal, perfeita, na brita pura. Observe o clima que essa pessoa tem. Observe se o orquidário dele não é coberto. Observe se ele não tem um sistema de irrigação automatizado, para que a planta, na hora que necessita daquela água, ali receba. Aí você pega a sua planta num orquidário com sombrite, clima quente, com pouca umidade, coloca só na brita, porque alguém mandou. Não faça isso não. Observe o ambiente dele, observe o seu e faça as suas conclusões. Mas eu nunca mando ninguém fazer. Faça assim. Eu digo, para mim, dá certo desse modelo. Entenderam? Então fica aqui a dica. Eu cultivo em qualquer vaso, seja plástico, cachepô, barro. Mas, porém, mantendo a planta numa boa qualidade de vida para que ela possa vegetar bem. Mesmo substrato seco, ela vegeta bem, porque eu estou sempre nutrindo ela. A adubação, a boa rega, a umidade ambiente. Então, é isso que importa. O vaso é um detalhe. O substrato é o que é o mais importante. E o cuidado. Valeu? Fica a dica.